Primeiro sobre Juninho, né? Para quem acompanha mais atentamente futebol europeu, não chega a ser uma surpresa, né? Um jogador que a gente vira e mexe vê na Liga dos Campeões. O Qarabag de vez em quando participa da fase eliminatória. E o Flamengo foi buscar no mercado alternativo um jogador para reforçar o ataque. O que te parece essa contratação, Mansur? Bom, aliás, na última temporada, ainda em 2024, na segunda parte da temporada, ficou um pouco mais em evidência ele, porque o Qarabag caiu no mata-mata com o Real Madrid contra o Bayer Leverkusen pela Liga Europa. Ele jogou muito na outra contra o Real Madrid, né? Ele venceu o jogo 1-0, não foi fora. Quando jogou em casa contra o Real Madrid. Está confundindo com o Sheriff da Moldávia? Pode ser o Sheriff, é verdade. Acho que talvez você esteja fazendo essa confusão. O Juninho fez gol nos dois jogos. Fez. Nos dois jogos o Qarabag abriu 2-0 e o Leverkusen já estava embicando a reta final de temporada com invencibilidade em todas as competições, tentando manter, acabou conseguindo viradas, empatou um jogo e virou o outro jogo, saindo de 2-0 contra, né? Mas o Juninho fez gol nos dois jogos. Mas o Leverkusen acabou mantendo a invencibilidade e classificou. A gente tem conversado um pouco aqui sobre essa contratação, que para mim ela tem uma lógica sob o ponto de vista da característica do jogador. Acho que tudo precisa ser avaliado a partir da coletiva que o Felipe Luiz deu no último jogo do ano do Flamengo, a última coletiva dele da temporada passada, em que ele fala que, de fato, com a lesão do Pedro, mais saída do Gabigol, era preciso ter um atacante. Só que ele fez uma descrição de perfil do jogador que ele queria, porque não era apenas um jogador para substituir o Pedro e depois não jogar mais. O jogador vai ficar no elenco, é um jogador para 1, 2, 3 anos no Flamengo. E ele pediu um jogador que tivesse a capacidade de pressionar, condução de bola em velocidade, ataque a espaço, ataque em profundidade. E acho que, observando o Juninho, ele preenche essas características. Ele é um jogador que tem essa capacidade, tem força para conduzir a bola, tem muito a capacidade de atacar espaço e é um jogador que ajuda sem bola. Mas isso é avaliar a característica. Não tem como você trazer um jogador do Azerbaijão e você ter a condição de cravar que ele vai chegar aqui e vai ter um impacto A, B ou C no futebol brasileiro. Porque são realidades diferentes, uma adaptação, um monte de questões envolvidas. Agora, por outro lado, eu acho que é uma contratação que atende algo que se criticava no Flamengo há um tempo. Que o Flamengo buscava jogadores caríssimos, a grande maioria com grife, referências do mercado, e que por vezes faltava aquela busca por um jogador um pouco fora de um perfil mais conhecido, dos nomes em tese mais óbvios do mercado. Essa é uma tentativa nesse sentido, o custo não é dos maiores, o Flamengo tem uma questão de caixa nesse momento importante, não de receita, mas de caixa nesse momento para fazer um desembolso à vista por um jogador. Enfim, acho que é uma tentativa válida. Agora, é impossível cravar se vai funcionar, se vai fazer 5, 10, 15 gols numa temporada, ou se vai jogar como titular ou não. Tem uma questão também em cima disso, Felipe. Eu estou com o Mansur, eu acho que nos jogos que eu busquei sobre ele, eu não conhecia tanto, as características são essas, né? De velocidade, finaliza bem, era um jogador que não jogava de centroavante, jogava como segundo atacante, aí começou a fazer mais gols, né, na sua equipe. Só que tem um ponto que eu acho que é importante demais a direção do Flamengo começar a colocar isso para a torcida do Flamengo. Você disse aqui uma frase que eu concordo plenamente e isso pode atrapalhá-lo. O Flamengo sempre foi um time, ultimamente, que contratou jogadores prontos, jogadores que chegam aqui e que têm um conhecimento não só do torcedor, mas da gente aqui, da imprensa. Ele não tem. Basicamente, ele é um jogador que a torcida do Flamengo não conhece. Então, para o torcedor do Flamengo, o torcedor do Flamengo já olha, né, com o pezinho atrás. Então, eu acho que a direção do Flamengo é importante, né, com o Boto, com o próprio Felipe, em falar sobre isso, sobre o momento que o Flamengo está passando agora em contratações, né, de que maneira vão ser essas contratações, para que o torcedor do Flamengo não fique esperando que o cara vai chegar e vai resolver tudo. Né? Porque a gente conhece como é a cobrança da torcida do Flamengo. Então, se você já coloca um cara num patamar lá em cima, para ele ter que resolver, a cobrança em cima de um jogador como esse pode ser complicado na temporada que o Flamengo vai ter pela frente. Fora a adaptação, futebol brasileiro, ao clube e tudo mais. Outro nome que está em pauta no Flamengo é do Jorginho. Esse é um jogador super conhecido, já esteve entre os 3 melhores do mundo, né, quando se destacou com a Itália depois do título da Euro, né, um jogador de passagem por Chelsea, por Napoli, agora está no Arsenal, essa temporada jogou menos, teve menos espaço.
Está com 33 anos, mas o Flamengo demonstrou interesse. O Palmeiras ali atrás também havia manifestado interesse em contar com o Jorginho. Ele ainda tem mais 6 meses de contrato com o Arsenal, né? Isso talvez seja algo que possa dificultar essa negociação para esse momento, né, de início de 2025. Acho que o Arsenal e o Jorginho têm boa relação e, se for vontade do Jorginho em vir jogar no futebol brasileiro, seja no Palmeiras, seja no Flamengo, acho que há margem para que esse negócio saia. Seria uma boa contratação para qualquer clube brasileiro, né, Mansur? Os companheiros do GE já informam, inclusive, que houve já até uma conversa em uma videoconferência dele, Felipe Luiz e o José Boto, o diretor esportivo do Flamengo. Assim, é um jogador de um padrão... Esse sim, a gente pode criar toda a expectativa de um impacto muito grande no futebol brasileiro. Essa temporada está muito mais definido ali que o Partey é o primeiro volante, o Rice, na hora de defender, ao lado do Partey como uma dupla, mas com um pouco mais de saída, o Odegaard, depois que voltou de lesão, na frente, formando o trio. Ainda assim, ele foi titular em 5 dos últimos 12 jogos, né? Inclusive o jogo da FA Cup. Em geral, os técnicos fazem um pouco de rotação, mas ele foi titular no jogo contra o Manchester United, um jogo importante, no fim de semana, que o United acabou se classificando nos pênaltis. Assim, eu acho que o que ele traz de fundamental, uma enorme capacidade com bola, né? De organizar o time, de dar uma saída de bola limpa, de ter uma... E o Arteta tem usado muito o Jorginho quando ele não começa jogos, por exemplo, que chegam no segundo tempo, o adversário se coloca todo atrás e aí ele coloca o Jorginho, a bola passando muito por ele, para ele tentar descobrir esses passes entre as linhas do adversário, tentando encontrar jogadores em boa condição para fazer essa bola chegar mais limpa. É uma capacidade enorme em termos de ordenar o time a partir da posse de bola, e é algo que o Felipe preza, que a bola saia bem jogada de trás. Se a gente pegar o que gosta, né, ou o que demonstra gostar o Felipe Luiz, né, nesse breve período de carreira como treinador, tem tudo a ver, né? Porque se a gente pensar na saída do Fabrício Bruno, por exemplo, e a escolha pelo Léo Ortiz, vai muito nessa direção da boa saída de bola, uma saída por baixo, mais qualificada. E o que o Jorginho tem de melhor é exatamente o passe, né? A circulação, estar presente em todos os setores do campo para sempre ser um passe próximo para o jogador que tem a bola. Então, nesse aspecto, tem muito a ver, né, Paulo? E aí entra naquele fator que eu estava falando sobre o Juninho, né? O lado ao contrário, né? A experiência do jogador, né? A capacidade que ele tem de jogar em grandes jogos, vai jogar no Flamengo com certeza, se vier, tranquilo, né? Porque ele já vai estar ao redor de vários grandes jogadores e em cima disso, Felipe, além de tudo isso que o Mansur trouxe, eu concordo, qualidade de jogo, está jogando em alto nível ainda, correndo muito, 33 anos, tem muita lenha ainda para queimar, principalmente o Jorginho, que é um jogador, né, pelas características dele físicas, né, um jogador fino, joga sempre com a cabeça erguida. Eu gosto muito do Jorginho. E tem a situação do Pulgar também, né? Para mim parece que o empresário já disse que ele não tem interesse de renovar o contrato. Então já é uma questão... Acaba nesse ano, né? Exato. E talvez o Flamengo opte por negociá-lo para fazer algum dinheiro, né? E não perdê-lo de graça. Exato. E aí você já tem um jogador com o nível do Jorginho chegando. Agora, a matéria do GE diz também que o Flamengo quer tentar essa liberação nessa janela, em caso contrário, não pretende esperar até o meio do ano. Assim, eu acho que é um jogador que, se você tiver um acerto com ele, uma disponibilidade, ainda mais tendo em conta que para o futebol brasileiro o momento decisivo das competições é a partir do segundo semestre, salvo o fato de o Flamengo ter um outro plano que a gente nesse momento desconhece, de alguma outra alternativa de mercado, eu acho que valeria a pena esperar, né? Porque também é um jogador de um nível bastante alto. É isso aí, ainda dependendo dessa possível negociação do Pulgar, né? É uma saída que aparentemente se torna mais provável com o noticiário de que o Pulgar não tem interesse em renovar o seu contrato. Pelo menos a situação está muito difícil em termos de renovação de contrato do Pulgar com o Flamengo.